A pergunta: se existe algum perigo no estudo e na prática da magia, é algo per si um tanto quanto descabido, visto que todos nós, independentemente de nosso contexto cultural, praticamos magia. Repito, todos nós, independentemente de nosso contexto cultural, religioso, filosófico, praticamos magia. Sendo, portanto, a grande pergunta não exatamente o se, mas o como. Cabendo-nos verificar se somos, em algum grau, elementos conscientes e operativos ou completamente inconscientes e operacionalizados. Se somos, em algum grau, elementos diretivos ou se estamos completamente submetidos aos ventos inconstantes das circunstâncias. Se tomamos como definição de que magia é a arte e a ciência de conduzir as transformações de acordo com a vontade, principalmente no âmbito mental, pensênico e no âmbito astral, verificaremos que ao colocarmos em movimento, por exemplo, o poder da palavra, o poder do verbo, o poder da emoção, o poder da imaginação, estamos também colocando em movimento as engrenagens íntimas que constituem isto que nós chamamos de magia. Sendo este o tripé fundamental da magia, de acordo até com o que já estudamos aqui em nosso canal, a saber, a vontade, a imaginação e a emoção. Portanto, dignos irmãos e irmãs, todos nós praticamos magia, seja esta de maneira formal, ritualística ou inconsciente, ou de maneira subjetiva, interna e inconsciente. Todos nós praticamos magia. Mas quando lançamos a nossa mente neste estudo, quando debruçamos a nossa mente sobre estas questões, ampliamos não só a nossa capacidade de compreensão, mas também a nossa capacidade de ação, na direção disto que chamamos de realização íntima. Eis, dignos irmãos e irmãs, o tema deste nosso vídeo de hoje. Quais são os perigos do estudo e da prática da magia? E sim, vão existir perigos. Nós aqui, neste nosso vídeo de hoje, pontuamos exatamente 5 perigos reais que vão se entrepor entre o estudante, o praticante da magia e o sucesso dentro do seu objetivo, que é a realização. Digníssimos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, de nosso Laboratório Rosa Cruz de Alquimia, neste que é o nosso vídeo de número 60. É até um vídeo comemorativo. Agradeço aos irmãos que acompanham até aqui. Deixe nos comentários, se for do vosso desejo, desde qual vídeo você acompanha, ou se acompanha desde antes propriamente do canal, ou se você está chegando aqui hoje também, se inscreva, assine as notificações, deixe os seus comentários. A sua participação, ela é extremamente importante para a construção deste nosso veículo de comunicação. Sejam todos sempre muitíssimo bem-vindos. Vamos lá, dignos. Quais são exatamente os perigos da prática e do estudo da magia? E o primeiro ponto que separamos aqui para os senhores, ao longo desses 5 pontos, portanto fica o convite para que você assista até o 5º ponto, é o seguinte: tem a ver com uma pergunta que recebo com muita frequência, que é a seguinte: Frater Cassiano, por que desde que quando comecei a praticar a magia, tem ocorrido circunstâncias um tanto quanto mais nebulosas, estranhas e indesejáveis em minha vida? Em suma, por que a minha vida, talvez alguns dos senhores se identifiquem com essa questão, passou por algumas pioras desde que comecei a trabalhar com a magia? E em primeiro lugar, dignos, a resposta para essa pergunta é a seguinte: aí repousa o primeiro perigo, de que a magia, ela nada soma
mas tudo multiplica. Guarde esta informação e se repita, se possível, todos os dias para si mesmo. A magia nada soma, mas tudo multiplica. Portanto, se o indivíduo abre portais através de meditação, através de rituais, de invocação, de conexão com quaisquer que sejam as egrégoras e forças cósmicas, entretanto, tem o seu coração ainda na vibração do ódio, na vibração da escassez, na vibração da tristeza, na vibração da lamúria, o que acontece é que a magia vai multiplicar aquilo que já está no coração dele. Se ele, por exemplo, faz determinadas invocações, mas tem enraizado em sua mente os elementos do medo, do receio, do pavor, do preconceito, estes são os elementos que vão se reverberar na sua mente, nas suas emoções e também na sua psicosfera astral e na sua vida prática. Cabendo, portanto, ao indivíduo, em primeiro lugar, limpar a casa antes de convidar visitas. Limpar a casa antes de convidar as visitas, ou seja, limpar a sua psicosfera, alinhar os seus planos internos, ajustar propriamente as suas emoções e os seus sistemas de crenças, a fim de que quando acender a sua vela, fazer as suas invocações, enfim, as suas orações ou quaisquer outras práticas mágicas, que ele possa ter intimamente a ideia de que é alguém abençoado, iluminado e, mais do que iluminado, alguém luminoso em todas as direções. Caso contrário, a magia tende a aumentar, a multiplicar o azar, a tristeza, a falta de sorte. Então, em primeiro lugar, e aí vai repousar o grande perigo, lembre-se de que magia, ela não vai lhe trazer nada de novo. Para você que está assistindo este nosso canal pela primeira vez, magia não lhe trará nada de novo, mas ela vai multiplicar aquilo que você já é e aquilo que você já tem. Como disse o mestre Yeshua, o mestre de Nazaré, certa feita, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, estará o seu resultado. Este é o primeiro ponto. Limpe a casa antes de abrir portais, antes de conectar-se com energias superiores. É o elemento número 1. O elemento número 2, dignos, que tenho aqui anotado para os senhores, é o seguinte: é a utilização da magia para o mal. Obviamente, ou seja, um dos perigos da própria magia é quando o indivíduo, de forma consciente, voluntária ou até semiconsciente, utiliza das forças com as quais é capaz de se conectar para manipular terceiros, para prejudicar terceiros, para propriamente interferir no livre-arbítrio, na vontade, nos caminhos de outros indivíduos. Este é um dos pontos mais importantes no que tange aos malefícios que a magia pode causar. Compreenda que a magia deve ser utilizada para o crescimento, para a luz, para a realização, mas acima de tudo com respeito ao pensamento, com respeito ao livre-arbítrio, ao caminho do outro. Lembrando que, como dizia até o mestre Therion, cada ser humano é uma estrela, cada homem, cada mulher é uma estrela, possuindo, portanto, a sua própria órbita, as suas próprias leis, ou suas próprias vias, estradas, escolhas e circunstâncias particulares. Não utilize jamais a magia para a prática do mal, porque coloca-se aí em movimento a lei do retorno, a lei do karma. A título de exemplo, neste segundo dos 5 pontos que temos aqui, dignos neste nosso estudo de hoje, vamos imaginar que alguém se abaixe e pegue um punhado de lama no chão para lançar sobre o outro indivíduo. Se a lama vai atingir ou não o outro indivíduo, vai depender do poder propriamente de lançamento de quem o faz, vai depender da distância, vai depender do poder de desvio de quem seria possivelmente o receptor, mas uma coisa é certa: quem se abaixou para pegar a lama e tacar no outro já se sujou, já está na mesma frequência da energia negativa, malévola que tentou emitir. Portanto, o primeiro ponto de perigo da magia é
O indivíduo trazer para dentro da magia os seus descaminhos e as suas instabilidades, porque a magia multiplica isso. O segundo ponto é, para você que está anotando mentalmente este nosso estudo, a tentativa de praticar o mal, porque também a lei do retorno se faz ver. O terceiro ponto, dignos irmãos e irmãs, que podemos aqui posicionar, é a utilização da magia egoicamente. O que significa isto? É um indivíduo propriamente sempre querer tudo para si, é sempre olhar para o próprio umbigo, como se fosse o centro do universo, como se fosse ele mesmo o rei de todo o cosmos, não importando propriamente as circunstâncias que estão à sua volta. Em Cabala, principalmente quando trabalhamos as questões de prosperidade, de crescimento, de realização, de saúde, até magia para as questões mais práticas do dia dia, faz-se necessário trabalhar com a doação e saber que a luz não é só para si. É absolutamente de mau agouro, é de mau presságio, é um mau caminho quando utilizamos a magia apenas olhando o nosso próprio umbigo. Devemos, é nossa missão, trabalharmos conscientemente para sermos elementos de luz, de transbordar de luz para aqueles que estão ao nosso redor. Caso contrário, a nossa fonte mesma tende a ir secando. Trabalhamos muito aqui em nosso canal o poder da doação, o poder da reverberação e continuamente para aqueles que acompanham as nossas redes, nós estamos trabalhando com essa questão, trabalhar com o transbordamento, a doação e a iluminação daqueles que estão ao nosso redor. Portanto, a sua luz não é apenas para si. Se você utiliza toda a sua força apenas egoicamente, hora ou outra, a fonte tende a secar. O outro ponto, dignos, o quarto ponto aqui posicionado é a utilização da magia de maneira frívola. E isto significa a utilização da magia de maneira irresponsável. Quando o indivíduo, por exemplo, apenas por curiosidade, apenas por brincadeira, por passatempo, começa a acessar diferentes caminhos, ora trabalha com magia noquiana, daqui a pouco trabalha com magia do caos, e trabalha com a goécia, e trabalha com a magia dos anjos, simplesmente experimentando diferentes caminhos de maneira irresponsável, frívola, acendendo velas, fazendo rituais dos mais diferentes, enfim, fazendo criações de sigilos, de enjos mais diferentes, algo até um tanto quanto mais adolescente, ele vai obviamente criando uma série de engrenagens vampirescas que também vão constituir um dos graves perigos da prática da magia. Encontre, esse é o aconselhamento fundamental, encontre o seu caminho, a sua tônica, a sua linguagem, a sua energia, o seu portal, os seus códigos e persevere por esta via. Claro, estude tudo que esteja ao redor, tudo que seja correlato. Entretanto, não se esqueça de que deve existir uma linha de pensamento, de que deve existir uma linha de prática, trabalhada de forma contínua, consciente e responsável. Caso contrário, se cairá também na frivolidade, na irresponsabilidade, na abertura inadvertida de diferentes portais e o quinto ponto, dignos, e para você que está acompanhando o nosso vídeo até aqui, deixe na caixa de comentários paz profunda, tem a ver com a utilização da magia para motivos fúteis. É quando o indivíduo se preocupa tão e somente com os aspectos materiais, preocupa-se tão e somente com a aparência e com os elementos de natureza passageira. Verifiquemos que a força da magia deve, antes de tudo e acima de tudo, conduzir o indivíduo não só a um bem-estar, a um estado de equilíbrio, de harmonia, mas também de maior luminosidade, de maior consciência de si e de maior conexão com a sua própria evolução pessoal, a fim de que possa contribuir com a evolução do todo. Ou seja, o elemento transcendente de conexão
conexão, de iluminação, deve permear e, em realidade, ser a essência da sua movimentação, do seu estudo e da sua prática mágica. A magia não é para coisas passageiras, mas é para a eternidade. Ela trata e deve sempre movimentar aquilo que é mais profundo, permanente e sublime. Não restrinja a magia às questões frívolas e passageiras. Não restrinja a magia às questões fúteis, mas dê a ela, no seu próprio coração, no seu cotidiano, uma razão maior, uma profundidade. Digníssimos irmãos e irmãs, estes foram aqui os 5 pontos principais de perigo no estudo e na prática da magia. Gratidão. Até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.